Queridos, abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, cantamos aqui isso, falamos várias vezes. Eu queria ler esse texto e fazer uma breve reflexão. Em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Quando os pastores recebem um anúncio do anjo das boas novas de Jesus, né? Nós hoje cantamos aqui um Natal inesquecível. Eu vou estar falando agora de Natal como uma boa nova de grande alegria. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhe disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Verso 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Amém? Vamos ler novamente o verso 10 e o 11. Então o anjo lhes disse: Não tenha medo, pois trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Aí guarda o 11, que é o que eu vou trabalhar. Hoje, na cidade de Davi, nasceu, primeiro, o Salvador. Segundo, que é o quê? Cristo. Terceiro, Ele é Senhor. Amém. Natal, boa nova de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-lhes o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Natal é sobre Jesus. De cara, Natal é sobre Jesus. Não é sobre nossas histórias, mas sim as nossas histórias se entrelaçando, se cruzando com a história do Salvador, daquele que é Senhor, que é Cristo, que é o Messias, que é o Senhor do povo. Nossas histórias se entrelaçando com a dele. Natal não é sobre João, não é sobre Maria, não é sobre os pastores, não é sobre os anjos, não é sobre os profetas, não é sobre estrebaria. Natal é sobre o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. É interessante que temos perdido um pouco a identidade de Jesus, até por conta de tantas ideologias que têm surgido. Tem uma agora que todo ano, quando chega esse período, surge a ideia de que Jesus não era judeu, Jesus era palestino. Jesus nasceu judeu, sim. Nasceu em Belém, sim, que é de Israel, não é palestino. Se tem perdido a identidade do próprio Natal de Jesus, não por conta de... Eu não me preocupo, sinceramente, eu não tenho problema com Papai Noel, não tenho problema com o período comercial que a gente enfrenta nesse período do Natal. A minha maior preocupação é quando se tira Jesus do centro. Natal é sobre Jesus, irmãos. Natal é sobre o nosso Salvador, que foi enviado para nos salvar. Natal é sobre o Deus que se fez carne, se tornou criança, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, como diz o apóstolo João, lá em João capítulo 1. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, tabernaculou, ele andou entre nós. Natal é sobre Jesus, e Natal, como boa nova de grande alegria, nos mostra a grandiosidade, apesar da humildade, da simplicidade da família que Deus escolheu para receber Jesus. Jesus não nasceu num palácio,
Jesus não nasceu num berço de ouro, Jesus nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, num lugar que era para os animais estarem, mas Deus permitiu que ali nascesse o nosso Salvador. E aí eu quero trazer 3 lições aqui, para que você não tema esse dia tão especial, e que você saia daqui desafiado a, pelo menos, aprender 3 coisas. Primeiro, que Jesus é o Salvador. O verso 11, ele é enfático. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. E aqui tem 2 lições. A primeira delas é que Deus cumpre a sua palavra, que Jesus nasceu na cidade de Davi, em Belém. Jesus Deus move o Império Romano para que faça um censo, para que José, esposo de Maria, fosse para a sua cidade, que ele era belemita, eles saíram da Galiléia para Belém, para que ali fosse feito um censo e naquele local nascesse o Salvador, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Deus, ele honra a sua palavra, e Jesus nasceu em Belém da Judeia. A palavra não falhou. Se cumpriu uma profecia de onde Jesus ia nascer, como diz lá em Oséias, capítulo 5. Então Jesus, que era o nosso, que veio para ser o nosso Salvador, ele nasceu na cidade de Belém. E qual é a segunda verdade ainda aqui sobre Jesus como Salvador? O pastor Hernandes Dias Lopes diz que Jesus foi anunciado como anjo, como Salvador, e ele recebeu exatamente o nome de Jesus, porque veio salvar o seu povo dos seus pecados. Aí ele diz assim, ele nasceu para morrer, ele nasceu como sacrifício, ele nasceu como um cordeiro que tira o pecado do mundo, ele nasceu como substituto, ele carregou em seu corpo o nosso pecado, e ele deu sua vida por nós. Ele foi ferido por nossas iniquidades, a fim de que nós recebêssemos o dom da vida eterna. Jesus é o nosso Salvador, porque ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Nós não poderíamos subir na cruz do Calvário, nós somos pecadores, nós não somos dignos da graça de Deus, mas sim, Deus nos fez dignos em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos dizer com alegria e não ter medo do anúncio do anjo. O próprio anjo disse, olha, não tenha medo, porque eu estou trazendo para vocês boas novas de grande alegria. Nasceu o Salvador. Irmãos, se tem uma mensagem que nós precisamos pregar e cantar a plenos pulmões, é que nós temos um Salvador. Chegou a vírgula que faltava na nossa vida. Na vida de muitos de nós, o que tinha era ponto final. Mas quando Cristo nasceu, trouxe esperança. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, ele enviou o seu Filho. Naquilo que muitas vezes na nossa vida era ponto final, Deus colocou uma vírgula e disse, está aqui o Salvador de vocês. Não acabou, tem esperança. Natal, eu desafio sempre a igreja a falar feliz Jesus, porque nós precisamos trazer Jesus de volta para o Natal. Porque ele é o principal personagem do Natal. Segunda lição que Lucas fala aqui, no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 2, é de que Jesus é o Cristo. A ideia aqui de Cristo é que ele era o Messias prometido. Jesus não nasceu de um acidente. Sua vinda não foi um improviso, não foi
um tiro no escuro, como muitas pessoas têm falado aí, que eu tenho batido nessa tecla, de que muitas pessoas têm dito que fé é atirar-se no escuro. Que história é essa? Fé é atirar-se na luz, é crer no caráter de Deus, é saber onde é que eu vou dar o próximo passo, porque o sal da terra, a luz do mundo está comigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu sei para onde eu vou, porque eu tenho fé. Não que história me atirar no abismo. O nascimento de Jesus foi pensado, foi planejado, não foi por acidente. Os patriarcas falaram sobre a vinda de Jesus. As profecias, tanto profetas maiores quanto profetas menores, anunciaram a vinda de Jesus. O Velho Testamento anunciou a vinda de Jesus, já desde o Gênesis. Os sacrifícios e o tabernáculo, o templo, foram sombras daquilo que Jesus veio ser perfeito e completo. Era sombra, tudo isso, tabernáculo, sacrifícios, templo, era sombra daquele que veio perfeito para exercer e cumprir as profecias do Antigo Testamento. Jesus Cristo é a figura central da humanidade. Jesus Cristo é a figura central da Bíblia. Ele é o Cristo, Ele é o centro da história. Ele é o centro dos decretos de Deus e da vontade de Deus. Nós sempre divulgamos aqui na igreja uma Bíblia para criança que tem... e são histórias bíblicas de Jesus, alguma coisa que essa semana foi divulgada nas redes sociais da igreja. Das Bíblias infantis que tem por aí, só essa, porque todas as Bíblias infantis geralmente pega personagens do Antigo Testamento, profetas, heróis, homens, reis, sacerdotes, e colocam como se a história deles fosse central. Poucas histórias bíblicas pegam a história e apontam para Cristo. E essa Bíblia em específico, ela aponta de Gênesis a Apocalipse, que todas as histórias de todos os profetas, de todos os homens e mulheres, de todos os sacerdotes, todos os reis, apontam para uma pessoa: Jesus Cristo, o Messias. A palavra de Deus, ela aponta para Cristo. Ele é a figura central no céu e na terra. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Ele é o Alfa e o Ômega. Todas as coisas do tempo e da eternidade convergem para Ele. Todas as coisas nele subsistem. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o desejado das nações. Lucas tem a preocupação de dizer para aqueles pastores que eles precisam não ter medo, porque lhes nasceu o Salvador. E lhes nasceu o Messias, o Cristo prometido. Aquele que veio para ser o resgatador e redentor daquele povo. Então, primeiro, Lucas diz que Ele é o Salvador. Depois, Lucas diz que Ele é o Cristo. E terceiro, Lucas diz que Ele é Senhor. Ele não só é Salvador e Messias, mas Ele é Senhor. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é maior do que César, Ele é maior do que profeta, do que qualquer profeta, do que qualquer homem que apareceu na terra. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará no céu e na terra e debaixo da terra para aquele menino, para aquela criança, para aquele Senhor, para aquele Salvador. Se tem uma das coisas que eu tenho mais me preocupado num contexto da igreja que nós vivemos, no mundo evangélico que nós vivemos, é que para muitas pessoas Jesus tem sido apenas uma figura caricata da sociedade.
Tem muitos que dizem assim: Jesus é o maior político que já existiu. Outros dizem: Jesus é o maior pedagogo que já existiu. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o maior líder que já existiu. Mas o que tem faltado na boca e na vida de muitos crentes é que Jesus é Senhor e Salvador. Na vida de muitas pessoas tem faltado Jesus como o Senhor, aquele que controla, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que direciona a nossa vida, aquele que diz qual o caminho que eu devo ir, qual o caminho que eu devo percorrer, qual o atalho que eu devo deixar de lado e seguir a vontade dEle e não a minha. Será que Jesus tem sido o nosso Senhor? Ele é maior do que qualquer rei, do que qualquer César. Ele é o nosso Senhor. Lucas se preocupa com os pastores, sim. Os pastores tinham famas de bêbados, de homens que eram desorganizados na sociedade, não tinham vez nem voz na sociedade, mas eles ficam atemorizados com a grande notícia, e Lucas diz que os anjos os tranquilizam. Não tenham medo. Aquela criança que vocês vão visitar hoje, Ele é Salvador, Ele é Cristo e Ele é Senhor. Imagina eu e você ouvindo isso de um anjo, sabendo que César é um grande líder, o grande rei, o grande imperador daquela época, e uma criança vai ser Senhor maior. E a ideia literalmente era curios, era a ideia de Senhor de todas as coisas. E está nascendo uma criança que é maior do que Herodes, do que César, do que qualquer rei, do que qualquer imperador. Foi isso que os anjos quiseram dizer, e eles deram um recado bem claro. Meus irmãos, não saiam daqui hoje sem a alegria dessa mensagem. Nós trazemos sim uma mensagem de alegria para o povo. Jesus tem uma música acho que é de Handel, que é Jesus, alegria dos homens. Jesus sim é a alegria dos homens. A maior alegria que alguém poderia receber é receber Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, como um Cristo Messias que veio para morrer em seu lugar. O maior presente que um homem, que uma mulher pode receber é Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre nós alegrias e o desejo permanente de proclamar o Evangelho da salvação para os povos.